Olá, queridos, bom dia. Hoje nós vamos iniciar a aula, uma matéria nova. Prestem atenção, tá? Porque não é uma matéria fácil. Sintaxe realmente não é uma matéria fácil. Então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Hoje nós vamos estudar a página 115 do livro. 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, tá? Não se assustem porque 3 páginas são só de explicações sobre os pronomes. Como eu disse anteriormente, não é uma matéria muito fácil. Vamos lá. Eu vou falar sobre os pronomes relativos. Daqui a pouco eu vou pegar lá no livro com vocês, tá? Pronomes relativos são assim chamados porque se referem, de regra geral, a um termo anterior, o antecedente, né? A função sintática dos pronomes relativos. Os pronomes relativos assumem um duplo papel no período com representarem um determinado antecedente e servirem de elo subordinante da oração que iniciam. Por isso, ao contrário das conjunções, que são meros conectivos e não exercem nenhuma função interna nas orações por elas introduzidas, estes pronomes desempenham sempre uma função sintática nas orações que pertencem. Vamos lá. Quais são as formas dos pronomes relativos? Os pronomes relativos apresentam formas variáveis e formas invariáveis. Formas variáveis no masculino, os quais, cujo, cujos, quanto, quantos, feminino, a qual, as quais, cujas, cujas e quantas. Invariáveis, que, quem e onde. Formas simples, que, quem, cujo, quanto e onde. E forma composta, o qual. Observação. Antecedido das preposições a e de, o pronome onde com elas se aglutinam, produzindo a forma aonde e donde. Voltando, repetindo. Antecedido das preposições a e de, o pronome onde com elas se aglutinam, produzindo as formas onde e donde. Natureza do antecedente ou do termo anterior. O antecedente do pronome relativo pode ser um substantivo. Exemplo, dei-me as cigarras que eu ouvi, menino. Um pronome. Não será tu o que vês assim? Um adjetivo. As opiniões têm como as frutas o seu tempo de madureza em que se tornam doces de azedas ou adstringentes de que dantes eram. Um advérbio. Lá por onde se perde a fantasia, no sonho da beleza, lá onde a noite tem mais luz que o nosso dia. Uma oração, abre parênteses, de regra resumida pelo demonstrativo o, fecha parênteses. Só a febre aumenta um pouco, o que não admirará ninguém. Acomodar-se-iam num sítio pequeno, o que é o pronome, parecia difícil a Fabiano criado solto no mato. Função sintática dos pronomes relativos, já falei, mas citarei alguns exemplos. De sujeito, podem ser, né? Eles podem desempenhar sempre uma função sintática nas orações a que pertencem. Podem ser sujeito, quero ver do alto horizonte que foge sempre de mim. O que dá a função de sujeito na frase foge sempre de mim. Que, sujeito de foge. Objeto direto. Já não se lembra de picárdia que me fez. Já não se lembra da picárdia que me fez. Que, objeto direto de fez. Objeto indireto. Eu aguardava com uma ansiedade medonha, está cheia de que tanto se falava. De que, objeto indireto de se falava. Predicativo. Não conheço quem fui no que hoje sou.
quem e que, predicativo do sujeito eu, que é o sujeito oculto. Adjunto adnominal. Há pessoas cuja aversão e desprezo honram mais que os seus louvores e amizade. Forte essa frase. Cuja adjunto adnominal de aversão e desprezo, mas em concordância apenas com o primeiro substantivo, o mais próximo. Complemento nominal. Lembra-me de que deixara toda a minha vida ao acaso e que não pusera ao estudo e ao trabalho com a força de que era capaz. De que, complemento nominal de capaz. Adjunto adverbial. Entrava-se de barco pelo corredor da velha casa de cômodos onde eu morava. Onde, adjunto adverbial de morava. Agente da passiva. Sim, sua adorável pupila a quem amo, a quem idolatro e por quem sou correspondido com igual ardor. Por quem, agente da passiva do verbo corresponder. Observação. Note-se que o relativo, cujo sempre como adjunto adnominal, é o relativo onde, apenas como adjunto adverbial. Isso não está no livro, tá bem? Fiz uma explicação breve aí sobre pronome relativo. E agora vamos entrar no livro. Pronomes relativos, página 115. O relato da escritora Zélia Gattai se inicia com todos indo ao cinema, menos ela. Leia o trecho. Eu fiquei entregue aos cuidados de vovô Eugênio, pai de mamãe, que passava a morar conosco desde a morte de a vovó Josefina. A palavra que refere-se a vovô Eugênio, pai de mamãe, termo que se encontra na oração anterior. O emprego do que evita que haja repetição do termo na oração seguinte. Foi o que eu falei anteriormente. A capa número 1. A capa da revista a seguir traz a imagem do herói Joaquim José da Silva Xavier. O Tiradentes. Leia. O texto, ele sempre vem o livro, ele sempre vem com um texto para fazer uma interpretação. Vocês vão fazer esses exercícios, tá bem? E vamos lá. Logo abaixo aí do número 2, tem algumas palavras que eu vou ler com vocês. A palavra que retoma um termo que vem antes dela na oração, caracterizando-o, especificando. Essa palavra é um pronome relativo. Conceituando. O pronome relativo retoma um nome, substantivo ou pronome que aparece na oração que o antecede. Exemplos. Não havia o barulho costumeiro que provocavam as comédias, apenas gargalhadas. O pronome relativo que retoma barulho costumeiro, termo que vem antes dele, ok? Para não repetir, entende? Para não se tornar repetitivo, então aplica-se o pronome relativo que. O machiste que acompanhava a fita era ouvido perfeitamente. O pronome relativo que retoma machiste, termo que vem antes dele, o antecedente, que eu falei lá no início da aula. Os pronomes relativos exercem um papel muito importante, pois estabelecem a coesão entre as orações, evitando repetições desnecessárias. Veja agora este exemplo. Resolvi esperar papai. Papai não viera jantar. Unindo as duas orações, temos resolvi esperar papai, que não viera jantar. Ficou bem melhor, né? Ficou uma frase mais bonita, mais elítica, né? Repare que nessa construção a palavra papai, que se repetia na segunda oração, foi substituída pelo pronome relativo. Veja a seguir o quadro dos pronomes relativos, que eu já disse anteriormente, tá? Os variáveis e os invariáveis. Sintaticamente, o pronome relativo pode exercer diferentes funções na oração, dependendo da função exercida pela palavra que ele estiver retomando. Exemplo 1. Os soluços que a impediam de falar chamaram a atenção do pai. O pronome relativo que está retomando o termo antecedente soluços. Para descobrir a função sintática que o pronome relativo exerce, separe as orações e identifique em primeiro lugar qual é a oração principal e, em seguida, a subordinada. Como nós já passamos sobre isso, vocês vão saber identificá-las. Oração principal. Os soluços chamaram a atenção do pai. Oração subordinada.
que a impediam de falar. Abre parênteses, os soluços a impediam de falar, né? O que impediam de falar, os soluços, ok? Vamos lá, página 118. Nesse caso, por estar retomando os termos soluços, os pronomes relativos que exercem a função sintática de sujeito na oração subordinada. Exemplo 2. A menina e seu pai entraram no cinema, onde Vera e sua mãe estavam. O pronome relativo onde está retomando o termo antecedente cinema. Oração principal. A menina e seu pai entraram no cinema. Oração subordinada, onde Vera e sua mãe estavam. Vera e sua mãe estavam no cinema. Nesse caso, o pronome relativo onde exerce a função sintática de adjunto adverbial de lugar, na oração subordinada. Veja a seguir funções sintáticas exercidas pelos pronomes relativos. Funções dos pronomes relativos que... O pronome relativo que pode ser usado para substituir o nome de uma pessoa ou coisa, exercendo as funções sintáticas de sujeito. Falei lá também anteriormente no início da aula. Vovô Eugênio, que era pai de mamãe, também ficara em casa. Vovô Eugênio também ficara em casa. Vovô Eugênio era pai de mamãe. Termo substituído pelo pronome relativo que. Objeto direto. Eu senti um medo que jamais confessei a ninguém. Eu senti um medo. Jamais confessei o medo a ninguém. Termo substituído pelo pronome relativo que. Entenderam, gente? Jamais confessei o medo a ninguém. Foi substituído o medo pelo que. Objeto indireto. O documentário sobre os imigrantes a que eu assisti foi muito emocionante. O documentário sobre os imigrantes foi muito emocionante. Eu assisti ao documentário. Termo substituído pelo pronome relativo que. Os pronomes relativos, o qual, os quais, a qual, as quais, são usados também como referência a pessoa ou pessoas, coisa ou coisas, e desempenham as mesmas funções sintáticas do pronome que. Quem. O pronome relativo quem refere-se a pessoas e é sempre precedido de preposição. Ele exerce algumas funções sintáticas, entre elas a de objeto indireto. As crianças com quem eu disputava sempre não estavam presentes. As crianças não estavam presentes. Eu disputava sempre com as crianças. Termo substituído pelo pronome relativo quem. Complemento nominal. Jorge Amado, marido de Zélia Gattai, é um escritor a quem sempre faço referência. Jorge Amado, marido de Zélia Gattai, é um escritor. Sempre faço referência a Jorge Amado, marido de Zélia Gattai. Termo substituído pelo pronome relativo quem. Onde. O pronome relativo onde é empregado na indicação de lugar, exercendo a função sintática de adjunto adverbial. O lugar onde papai e eu ficamos era uma espécie de camarote. O lugar era uma espécie de camarote. Papai e eu ficamos nesse lugar. Termo substituído pelo pronome relativo onde. Aonde também é um pronome relativo e significa lugar a que, diferente é lugar em que, sentido indicado por onde. Agora vamos falar sobre o cujo. Cujo. Pronome relativo cujo estabelece uma relação de posse e exerce geralmente a função, tá? A função de adjunto adnominal. O filme cuja história agradou ao público era de suspense. O filme era de suspense. A história do filme agradou ao público. Termo substituído pelo pronome relativo cujo, que eu acho esse pronome lindo. Cujo. Esse pronome relativo é mais usado nas situações formais de comunicação, principalmente na linguagem escrita. Depois do pronome relativo cujo, não se emprega o artigo definido. Esse pronome é empregado entre dois substantivos e equivale a de que, do ou dos, qual ou quais e de quem. É isso, gente. Então, hoje o vídeo foi um pouco mais longo, porque é uma matéria bem complexa, tá?
Dúvidas, estou aqui, não respondo mais no privado, tá bom? Dúvidas nós tiraremos aqui mesmo, tá? Então, vocês vão fazer os exercícios da página 120, 121, 122, 123 e o exercício lá no início, que é sobre interpretação de texto. Boa aula para vocês e até mais!